Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Você quer ajudar? Quer que esse vídeo chegue para mais pessoas? Quer que o Evangelho alcance mais corações? Então curta este vídeo, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 18 de novembro. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "Tu és verdadeiramente Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos agora juntos refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 18 de novembro. Depois que a multidão havia comido fartamente, Jesus falou para os discípulos entrarem na barca e irem adiante dele para a outra margem, até que ele despedisse ali as multidões. E depois de despedir as multidões, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Como é importante a oração em nossa caminhada. Estarmos sim com os outros, servi-los da melhor maneira, assim como Jesus não veio para ser servido, mas para servir com amor, ao ponto de entregar a sua própria vida para a nossa salvação. E Jesus, como mestre, nos ensina que nós devemos nos colocar também a serviço do nosso próximo. E claro, antes de mais nada, nós devemos viver esta comunhão com Jesus, estar com Jesus na oração, se afastar da multidão para rezar, para estar em comunhão com Deus, porque a partir daí, quando estivermos com o nosso próximo, se estamos com Jesus no coração, vamos servir ao nosso próximo da melhor maneira, não de maneira egoísta, porque nós somos falhos, somos egoístas, queremos que a nossa vontade sempre prevaleça, mas com Jesus em oração percebemos que não é a nossa vontade que é a certa, mas sim a vontade de Deus, que não são os nossos caprichos, a nossa vaidade, o nosso egoísmo que deve prevalecer, mas sempre o amor, a bondade e a paz que vem dos céus, que vem de Deus. E é somente em oração, é somente afastado da multidão que nós podemos compreender isso e nos alimentar de tudo isso para colocar isso em prática, colocar isso a serviço quando estivermos com a multidão, ou seja, com o próximo, quando estivermos em comunidade, quando estivermos no trabalho, quando estivermos em família, que a gente possa levar o amor de Deus, ser instrumento do amor de Deus com o próximo, com
aqueles que estão à nossa volta, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. E Jesus estava ali na montanha, sozinho, em oração, e chegou o fim da tarde. A barca já se encontrava bem longe da terra, e a barca era batida pelas ondas. O vento era contrário. Na nossa caminhada, quantas vezes temos que enfrentar grandes ondas, mares revoltos, turbulências, ventos contrários. Temos que enfrentar tudo isso, mas ter a certeza que não estamos sozinhos. Era madrugada, estava ali os discípulos, na barca, o vento contrário, e Jesus enxergou ali a dificuldade dos discípulos e de madrugada foi até eles caminhando sobre o mar. Jesus vem ao nosso encontro nas dificuldades, nas turbulências da vida, sempre está conosco, mas nesses momentos de dificuldade, Ele está de maneira ainda mais especial, nos carregando no colo, nos conduzindo, nos protegendo e nos amparando. E Jesus, caminhando sobre o mar, os discípulos o que disseram, Eles ficaram com medo, ficaram espantados, mas é um fantasma, gritaram de medo. E Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Que essas palavras de Jesus possam ecoar em nosso coração, em nossos ouvidos, nos momentos de dificuldade, de turbulências que enfrentamos em nossa caminhada. É Jesus que vem ao nosso encontro e nos fala, coragem, sou eu estou contigo, não tenha medo. Que a gente possa enfrentar todas essas turbulências da vida com Jesus, com esta coragem que não é nossa, mas que vem de Deus, porque não estamos sozinhos. Jesus está conosco, nos protegendo, nos amparando, sempre nos auxiliando em nosso caminho. E Pedro, ele pediu ao Senhor, Senhor, se és tu mesmo, então manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Pedro duvidou se era o Senhor, e Jesus falou que então venha. E Pedro desceu da barca, começou a caminhar sobre as águas e foi ao encontro de Jesus, mas ele sentiu o vento forte e ficou com medo. O medo nos afasta de Deus, o medo nos faz vacilar na fé. Então, mediante ao medo, as dificuldades da vida, as turbulências, as cruzes, Senhor, vem ao nosso encontro, me peça para ir caminhando em sua direção, que eu possa enfrentar esses medos, esses obstáculos, esses desafios da minha vida, não perdendo o foco em Ti. Que a gente possa caminhar sobre tudo isso, mas com um olhar fixo em Jesus, porque é Ele a nossa força, é nele que nós temos que mirar os nossos olhos, os nossos passos e segui-lo, mesmo diante de um mar revolto, das dificuldades, dos obstáculos, dos desafios que temos no nosso dia a dia. E o que aconteceu? O vento começou a ficar forte, Pedro ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Quando começamos a vacilar em nossa fé, percebemos que estamos perdendo este olhar em Jesus, começamos a afundar em nossa fé, vamos clamar, pedir, Senhor, salva-me. Venha ao meu encontro, venha salvar a minha fé, o meu coração, a minha vida. Eu preciso de Ti, eu preciso estar contigo. E Jesus fala aqui no Evangelho, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Nesta oração, Senhor, salva-me. Jesus te escuta hoje e imediatamente te segura, estende a mão para ti e o sustenta. Que a gente possa sempre confiar em Deus e saber que Ele está conosco, estendendo a sua mão, esta mão poderosa para nos guiar, para nos proteger e para nos reerguer, e que a gente continue caminhando. O vento depois se acalmou, as tempestades vão passar aí na sua vida, mas
Passe por esta tempestade com Jesus, de mãos dadas com Jesus. Tudo isso vai passar, mas permaneça unido a Deus, permaneça unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Você gostou deste vídeo? Então curta, comente, compartilhe. Isso faz com que o Evangelho chegue para mais famílias, mais corações. Deus abençoe!